minha gente, tudo bem? Bom, hoje eu estou trazendo aqui um amigo meu, quadrinista, para falar sobre quadrinhos antifascistas, tá? Eu trouxe aí o Álvaro Maia, ele vai falar um pouquinho sobre o material que ele está lançando, a gente vai bater um papo sobre atitudes de extremismo e como como os quadrinhos se inserem dentro desse papo de alguma forma, beleza? Vamos lá então começar. E eu acho que essa coisa do quadrinho antifascista começa a tomar forma mesmo já nesse momento da Criança Índia, porque até então tinha a questão da crítica política. O Sete Estrela, por exemplo, é um sci-fi, mas já lá no Sete Estrela, isso em 2017, né? O Sete Estrela era um sci-fi que se passava num futuro próximo. E já no finalzinho do gibi, tem uma previsão do Bolsonaro sendo presidente e do que ele estaria fazendo no país em 2020, se não me engano, o Sete Estrela passa em 2023, se não me engano. Sério, cara? Então, assim, lá nesse gibi já tem isso, sabe? De que não era o Bolsonaro, mas era um personagem muito parecido com ele, com aquele esquema da família, de bem, cidadão, não sei o quê. E o Sete Estrela é um gibi que se passa no contexto de um Brasil super militarizado, que está querendo criar um super-herói para ser o símbolo da nação, né? Uhum. Então assim, a protagonista do Sete Estrelas, ela era essa super-heroína que estava participando desse projeto, mas ela, tipo assim, ela vê que aquilo é uma parada super escrota, sabe? Tipo assim, aquele governo é super escroto e ela começa a ficar noiada com isso. Então aí já tinha esse vestígiozinho, né? Sim. Agora, realmente, essa questão do antifascismo vem na Criança Índia, porque é quando a gente começa a viver abertamente, né, um governo que não tem vergonha de ser o que é mais, de jeito nenhum, sabe? Assim, uma coisa escancarada, e a cada dia a gente vê um absurdo diferente e a gente vai descobrindo a quantidade de gente que está ao nosso redor que apoia. Que é conivente com isso e que acha bonito e enfim, que fala que tem que ter mais, né? E que quer o país cada vez mais assim. Inclusive, esse absurdo das pessoas quererem um golpe, né? Um alto golpe e pô, já não bastou. As pessoas não sabem, acho que algumas, né, não sabem exatamente o que elas estão pedindo. Por isso, e a gente vê quando sai um daqueles vídeos onde o cara tá lá pedindo ditadura e é preso. O cidadão é preso e vai reclamar. Na ditadura você não vai receber menos do que isso, meu amigo. Né? Então tem muita gente que eu acho, assim, é porque soa muito, digamos assim, muito ingênuo dizer que é ignorância, né? E eu acho que em alguns momentos eu sou ingênuo, mas me parece, em alguns casos, ignorância, sabe? De você, de fato, não conhecer a história do teu país, porque se você quer ditadura, vai ser daí pra pior, né? Mas continue aí. Com certeza, é ignorância política, ignorância histórica, mas o fato é que isso vai formando o caráter das pessoas, né, a personalidade das pessoas. Em muitos casos, as pessoas, isso não tem volta, sabe? As pessoas já estão, eu acho que elas já estão assim, tão introjetadas, né, nessa realidade excludente, nessa realidade preconceituosa, nessa realidade dura, violenta, de forma que não sei se tem mudança, assim, se em algum momento as pessoas vão pegar e refletir sobre o caminho que elas estão tomando, né? Sim, sim. Infelizmente, não, meio que me parece um caminho sem volta. Então, recentemente, algumas editoras vêm publicando quadrinhos, né, sobre personalidades e movimentos de esquerda, né? A gente teve aí o Marighella Livre, da Draco, né? A gente teve aí Gramsci em quadrinhos da Veneta e Morrer pelo Che, que está aí em Catarse, para falar só de alguns, né? Inclusive, eu entrevistei o Thiago Modenese da Quadriculando sobre o Morrer pelo Che e eu fiz essa pergunta para ele também. A pergunta que eu quero te fazer é: tu acha que havia uma demanda por esse material não atendida antes? Ou, de repente, um medo de se publicar esse tipo de material aqui no Brasil?
Eu acho que durante muitos anos nem as pessoas de esquerda nem de direita entenderam a importância de que era de ter uma posição política assim Sim, marcada, sabe? A importância disso, inclusive na arte. Eu acho que foi sendo gerada essa necessidade, sabe, de se afirmar. Eu acho que, assim, o mercado do quadrinho nacional está crescendo muito, as editoras estão crescendo e isso está abrindo espaço para outros tipos de publicações também, né? Mas eu acho que realmente o cenário político também está pedindo sim. a existência, né, desse tipo de gibi. Outro gibi que que eu estou trabalhando também com a Preta Maravilha, que é do João Pinheiro, que é um personagem que ele criou em 2015. E também, já em 2015, ele tinha essa visão desse recorte político das pessoas na periferia, essa visão de resistência política, né? Apesar de ser um gibi que tem muito de pastiche com super-herói, tem muita paródia, Uhum. mas tem esse foco político urbano muito forte. E agora, em 2020, eu entrei também para trampar com ele, a gente está fazendo esse gibi. E eu acho que nesse momento, quando a gente posta Criança Índia, quando posta coisas da Preta Maravilha, tem um alcance muito maior do que teria alguns anos atrás por isso, sabe? Realmente a dicotomia política tá gerando essa necessidade e as pessoas estão se descobrindo também, né? Tem gente que não fazia ideia que era de direita, está se descobrindo de direita, tem gente que está Sim, se descobrindo de esquerda também. sim. E é impressionante você ver algumas pessoas que você conhecia há 3 anos atrás que não se importavam com política, que eram isentonas, né? E hoje são militantes de um lado ou do outro, assim, a gente fica postando Sim. coisas nas redes sociais e tá fervorosos no debate, né? Eu, por exemplo, cara, eu sou cartunista desde 2009, quando eu participei da minha primeira exposição. Eu vim de um curso de cartoon, aí fiz uma exposição em 2009. E desde então, até certo ponto, eu me identificava, de certa forma, mais de centro. Era o do meio, em cima do muro, que não queria dizer que era de um lado ou de outro, não sei o quê. Assim, eu fui progressivamente me identificando com as pautas de esquerda, cada vez mais, a ponto de meus amigos, enfim, que amizades que eu tenho, né? Mas alguns amigos me chamarem de esquerdista, né? Comunista, aquelas piadas em trabalho e tal. Mas agora, de fato, eu não tenho como ficar mais em cima do muro. Eu sou de esquerda hoje em dia, entendeu? Não tenho problema nenhum em dizer isso, né? Principalmente depois de tudo que tem acontecido, de tudo que aconteceu aí nas eleições e de lá pra cá. Então, de fato, eu também sou um exemplo disso aí que você tá falando. Essa coisa de ficar em cima do muro, tem um amigo que ele é um pouco assim, ainda tá nessa. Ele é de esquerda, mas ele tem uns dois amigos que ainda ficam querendo ser um pouco isentões. Eu falo para eles que a tendência de quem tá em cima do muro é cair para direita. Cara, é verdade. E é perigoso, né? Porque às vezes a gente tem. Enfim, a gente viu isso a rodo. Pessoas que a gente tem respeito, carinho e acabaram entrando num vórtice bizarro, né? Enfim, tanta coisa ruim que não dá nem pra exemplificar aqui. Cara, vamos lá. Aproveitando que você tá trabalhando com criança índia, né? Tá saindo material aí em pré-venda, inclusive. A gente também tem visto, eu falei isso inclusive em outra entrevista aqui com a Samila Hidalgo, que a galera pode acompanhar aí também, que assim, um dos meus medos não é exatamente que as coisas voltem a ser como eram antes, ou que as pautas acabem perdendo força com o tempo, né? Mas um dos meus medos é que essa galera que, enfim, que tem um comportamento um comportamento fascista de fato, né? Acabe procurando, né, formas de se mostrar e de se sentir identificados, né, nesse material que eles consomem. Por exemplo, a gente tem aí material, editora nos Estados Unidos surgindo já com essa proposta de extrema-direita e até fascista de fato. A gente, inclusive, tem autor nacional aqui, né, do Brasil publicando esse tipo de material e sendo cooptado por esse tipo de editora lá fora, né? Eu não tenho problema nenhum em falar os nomes, se você quiser, pode ficar à vontade. A minha pergunta para você é: como combater
essa narrativa extremista, né, utilizando a linguagem dos quadrinhos? Como é que a gente faz isso? Tem algum caminho? Cara, é complicado, muito complicado. Eu não sei se através dos quadrinhos a gente realmente consegue combater, sabe? Eu acho que eu acho que é isso. Para pessoas que já têm uma tendência para um lado e para o outro, elas vão acabar entrando de cabeça nesses materiais e vão se aprofundar, né? E em outros materiais também, claro. Mas eu vejo o quadrinho como, apesar do engajamento político, eu vejo muito como uma válvula de escape também, sabe? Como uma espécie de expurgo, assim, mental, né? No sentido de você fazer coisas que você não pode fazer na realidade, ou resolver coisas que você não pode resolver na realidade através da arte, né? E aí eu postei até um dia desses um texto sobre a criança índia, que era isso, que era um quadrinho que a gente não faz na intenção de dialogar com ninguém, de catequizar ninguém, de convencer ninguém, sabe? Ou você curte, ou você tá eu botei lá assim, ou você tá do nosso lado, ou a criança índia tá de olho em você também, sabe? Tipo, no final das contas, não sei se dá para realmente, através do quadrinho, ter esse aprofundamento no sentido de levar as pessoas a refletir politicamente. Eu acho que talvez os diálogos, assim, igual a gente está tendo aqui, sejam mais úteis até certo ponto, e talvez o material também, assim, de estudos fosse realmente o grande material se as pessoas lessem mais, só que infelizmente as pessoas estão se distanciando cada vez mais enfim, da literatura, da ciência, né, das especialidades técnicas. As pessoas agora, tudo para elas é opinião e não importa mais o que fulano que estudou a vida inteira fala sobre assunto X ou Y, né? Eu vejo, quanto à resposta, que tu parece um pouco mais pessimista, assim como eu sou nesse sentido. Porque eu fiz essa pergunta, de fato, pra gente... Eu fiz essa pergunta com relação à utilização, né, dos quadrinhos, porque eu realmente acho que a gente acaba, principalmente no mercado de nicho como a gente está hoje, mas a gente acaba muito falando para o nosso próprio público, né? Então, quem já é de esquerda ou tem uma tendência a em breve se descobrir de esquerda, vai olhar para esse material e falar, opa, mas o cara que já tem, enfim, já vem consumindo um material de extrema direita, enfim, nessa vórtice louca aí que a gente vê, ele já vai descartar isso aqui, já vai imediatamente atacar, inclusive, né? Então, eu sei que talvez tenha um público aí no meio que seja cativo, mas mas eu não tenho tanto otimista nesse sentido. Tu diria que tu pensa da mesma forma? Eu acho que sim, cara. Mas eu não acho que seja um problema, não. Eu acho que é uma característica só. Enfim, não sei. É aquilo, assim, a arte. Já vi gente falando assim sobre a coisa da arte não ter utilidade, né? Sim, já ouvi. Que, enfim, você pode agregar qualquer utilidade a ela. Tipo, ela não tem uma utilidade específica. Eu acho que a gente agregou essa de tratar desses temas de esquerda, alguns são temas revolucionários, enfim, outros são temas subversivos, e eu acho que é isso, acho que o público que se identifica com isso vai ler, e o público que não se identifica não vai ler mesmo, sabe? Eu mesmo tem certos gibis aí que eu bato o olho e já nem vou, nem por curiosidade, sabe? Eu vou abrir. É verdade, a gente tira por nós mesmo, né? Por exemplo, tem material com certeza, cara, eu não vou ler. Talvez, assim, que se caísse na minha mão, né, eu não vou me dar o trabalho de ir lá comprar o material do fulano de tal nazistinha. Mas se caísse na minha mão, eu ia... De fato, eu faço conteúdo, né, pra internet. Iria ler e falar, olha, isso daqui é um produto fascista. E é isso. Agora, seguindo, tem mais uma pergunta final pra você. Só para comentar, tipo, o gibi que saiu agora, por exemplo, que é aquele Abolição do Trabalho, você viu? Saiu pela Veneta? Sim, sim. Pois é, esse gibi, por exemplo, é um gibi que a pessoa de direita bate o olho e fala assim, nossa, isso é coisa de comunista vagabundo que não quer trabalhar, né? Sim. Tipo, essa pessoa não vai nem estar o trabalho de ler para descobrir sobre o que está sendo debatido ali. De fato.
Enfim, é só um exemplo, assim, de uma coisa que você olha a capa e já fala assim, não, tipo assim, uma pessoa como eu vou querer ler para descobrir o que que é, ou outras pessoas de forma alguma vão encostar naquilo, né? Sim, não, e isso que eu citei aqui, o cara não vai querer ler Marighella Livre, para tentar entender um pouco mais sobre o que como foi a vida desse personagem, que para uns pode ser até ser muito controverso, né? O que custa você buscar entender um pouco sobre esse personagem? O cara não vai comprar. É terrorista, né? E ponto, né? Acabou. Para ele já é enfim, ponto pacífico. A última pergunta. Como você analisa a postura, essa daqui é polêmica, como você analisa a postura do cenário de quadrinhos brasileiro hoje com relação a essa produção mais combativa? Você acha que tem mais gente preocupada em fazer quadrinhos ou publicar, por exemplo, quadrinhos mais combativos? Por exemplo, a gente acabou de citar aqui a Veneta, né? O que tu acha? Acho que a Veneta é um símbolo disso, né? De uma editora que tem um viés político muito claro. Isso é muito legal. Quando você entra no site da Veneta, você pode ter certeza que você vai encontrar coisas nessa linha, né, de discussão política, né? Eu acho que isso é interessante, editorialmente falando. Eu acho que os quadrinistas, eu tenho visto muitos cartunistas produzindo muita charge, muita tirinha combativa, como o Lafa, por exemplo, o Dahmer, né, enfim, e vários outros, assim, tem muitos. Se for fazer uma lista, assim, você vai ter uma caralhada de quadrinistas, de cartunistas. Quadrinistas tem alguns também produzindo, mas eu acho que, mesmo quem não está produzindo conteúdo diretamente político, eu tenho visto muitos quadrinistas que têm levantado essa bandeira de ser antifascista e têm produzido outros tipos de conteúdo, mas que compartilham dessas ideias antifascistas, que você vê que sempre que eles estão dando a cutucada no governo, sempre que eles podem, eles estão cutucando alguns temas, né? Tipo, por exemplo, tem o João Pinheiro, o Rafa, eles são quadrinistas assim, absolutamente antifascistas. Você vê qualquer trabalho deles e você enxerga essa característica muito fácil, né? Por exemplo, o Diego Gerlach, lá do Sul, né? Você já deve ter visto uns gibis dele, que, Sim. cara, ele tem um trampo muito, muito massa. Não necessariamente tem esse enfoque político, mas vez ou outra você encontra coisas ali, pitadas ali, que deixam bem claro também a posição dele. Então, acho que também tem isso. Não necessariamente a pessoa fazer quadrinhos com esse viés político, mas as pessoas têm se posicionado politicamente. E eu acho que é uma grande, grande parte dos quadrinistas tem se posicionado, sim. E tem um outro lado que vai se mostrando de direita, né? Muitos querem dar uma de isentões, os que são de direita, que eles corroboram com as ideias do atual governo, mas eles querem ficar ali naquele limiar, né? Quer perder público. Pois é. Outros são escancaradamente de direita mesmo, mas eu acho que ainda não é uma maioria, sabe? Eu acho que é uma minoria dentro desse nicho. Sim. Eu acho que os leitores, aí sim a gente entra no outro esquema. Eu acho que tem muito, muito leitor de direita, assim, mas para dar com pau, assim, sabe? Tem. Usando a expressão, assim, é muito, muito, muito mesmo. Só que esses leitores, de forma geral, eles não leem a produção nacional. Eles leem muitos gibi de super-heróis, sabe? Você entra nesses grupos de Facebook e você vê que eles estão discutindo isso. A preocupação deles é a lacração da personagem que era branca e virou negra, e não sei o quê. E você vê que claramente são pessoas de direita, comentários super machistas, super homofóbicos, assim, coisas assim que você fica assim até com medo. Você fala, caramba, velho. Será que de verdade essa pessoa é assim, velho? Isso é psicopatia, sabe? Você vê algumas pessoas que dá Muitos medo. deles vão parar ali no Nerd Boomer Image lá do Twitter, né? Um perfil, não sei se você conhece, tem um perfil que junta o suprassumo, assim, dessa porcaria que tá aí pela internet e vai listando ali no perfil do Twitter. Então, eu te pergunto isso justamente por causa dos isentões, né? Porque é a minha visão de que isso se repete muito mais na produção de conteúdo para a internet em geral. Mas eu vejo isso em muitos grandes quadrinistas, sabe? Que assim, enfim, não se posicionam. E
E eu tenho para mim como artista, com a minha formação de artista, né? E agora também como produtor de conteúdo, eu não me vejo nessa posição em que minha voz é ouvida de alguma forma, né? Seja lá por 20 pessoas, 1000 pessoas, enfim. E eu não vou me posicionar num momento em que a gente está claramente tentando ser silenciado de várias formas, enfim. Então eu te pergunto justamente por conta dessas pessoas. Tu acha que, aí engatando uma pergunta que não estava aqui, mas pode ser mais rápida, tu acha que de alguma forma quem faz arte hoje no país, né? A gente está falando de quadrinhos, mas quem faz arte tem uma responsabilidade de se posicionar? Olha, não sei te dizer isso, na verdade, viu? Eu não sei se qualquer pessoa tem a obrigação real, assim, de se posicionar, né? Eu acho que... Mas eu acho que é no mínimo estranho quando a pessoa fica calada, sabe? Sim. Eu acho que ela está consentindo. É igual, assim, nós tivemos 30 milhões de pessoas que simplesmente se calaram e consentiram, né? Em 2018, nas eleições. Exatamente. E esse consentimento, ele quer dizer algo também, né? Você não tem obrigação de se posicionar, você não tem obrigação de fazer nada, mas o que você não faz também tem consequências, né? Exatamente. Também gera, enfim, uma série de consequências. E eu acho que é meio que por aí. Eu não, é igual eu falei, eu acho que o artista precisa trabalhar diretamente com o conteúdo, a arte dele precisa ser política, mas eu acho que se ele finge que ele mora em Marte, que ele não sabe o que está acontecendo aqui também, é um problema muito sério, né? Sim. Complicado. Cara, assim, não tenho mais perguntas, queria te agradecer muito pelo teu tempo que tu dedicou aí pra gente poder conversar um pouquinho sobre isso, que é um assunto muito importante, por isso é o tema dessa semana que a gente resolveu fazer, no ano de 2021. E obrigado, eu vou deixar aqui agora um espaço para você dar aí os teus avisos, também falar do Criança Índia, que eu já comprei e estou esperando chegar. E aí fica muito à vontade. Valeu mesmo. Cara, obrigado pelo convite, obrigado pela paciência também, porque eu sou muito enrolado com o horário. Mas, então, a Criança Índia está em pré-venda até o final desse mês ainda. Quando vai encerrar a pré-venda, está com um desconto de 40%. Então, o gibi, o preço de capa dele é R$70 e ele está saindo a R$40. Tem uma parte dessa primeira tiragem, que eram 500 gibis, que estavam com um adesivo incluso, que é um adesivo com o símbolo de amor da Criança Índia, né? Que você deve saber qual que é. E eu acho que esses estão acabando já. Eu acho que já tem poucos desses, mas o pessoal ainda comprar essa semana. Eu acho que essa semana acaba, tá? Já está bem no fim desses primeiros. E se a gente der sorte, a gente vende muito mais ainda até o final do mês, ainda temos 2 semanas. E aí depois disso ele vai ser distribuído, né? Aí vai para as lojas parceiras, provavelmente para a Amazon também, não sei exatamente em quais locais vai estar. E aí os descontos provavelmente vão ser diferentes, né? E a gente já não vai ter mais o controle desse preço, mas acho que dificilmente você vai conseguir comprar com esses 40% de desconto que estão agora. O gibi tem 160 páginas, que é o trabalho que o Rafa produziu de 2018 a 2020, mais a parte que eu produzi de lá para cá junto com ele, com os roteiros dele e desenho meu. A gente fez uma capa dura para ficar bonitinho, né? Já que capa dura é um trem que tá na moda e é legal também. E tá um gibi fofo, assim, sabe? Compensa muito, tá muito baratinho. O frete é grátis também na pré-venda, viu? Então é outro fator que vale a pena ser analisado. No site da Universo Guará, falta falar onde está vendendo, né? Perfeito. A universoguará.com.br, eu acho. Perfeito. Você entra lá na loja deles e faz o cadastro no site e compra o produto. Vamos colocar os links todos aí junto com as tuas redes sociais. Vou fazer inclusive aí um history pra galera também, para ficar mais fácil da galera comprar, adquirir. Então adquiram aí, que o material é muito legal, tem a ver com tudo isso que a gente falou aqui também. Cara, é isso. Muito obrigado. Se você não tiver mais aí nenhum recado, a gente fica por aqui. Cara, obrigado e até a próxima. Quando precisar, só avisar, tá bom? Beleza. Valeu. Obrigado.